dentro de um mês, onde também tem uma celebração toda especial para nós cristãos. É o mês da Reforma Cristã. Domingo que vem está se comemorando em todo o mundo, 505 anos dessa reforma, onde Martinho Lutero, na Alemanha, afixa na igreja do castelo, nas portas de ferro, uma convocação para o debate, onde ele discordava da situação que estava acontecendo da igreja naquele momento. Ele coloca 95 pontos para serem discutidos. E ali, aquele gesto simples de um debate, foi a fagulha de uma reforma que revolucionou todo o cristianismo no mundo, Ao ponto hoje de estarmos hoje aqui, justamente pelo fruto da onisciência e poder do Espírito Santo de Deus. E segundo, por utilizar homens, não apenas Martinho Lutero, mas muitos outros nomes, que eu convido a vocês a participarem da escola bíblica, onde estamos durante esse semestre estudando a biografia e o impacto desses homens, culminaram na construção do evangelho que temos hoje. Então, que você possa estar orando pela igreja do Senhor nesses dias que têm sido de muito ataque à igreja brasileira, não só pelo seu posicionamento de princípios e valores, mas também porque, pela primeira vez em muitos séculos, igualmente naquela época, a igreja tem levantado sua voz de uma maneira mais firme na sociedade em que ela está inserida. E o mundo quer apenas que sejamos agentes passivos, E isso não é do feitio e nunca será da origem da igreja. A igreja é chamada para terem valores de coragem. E é em cima desses valores e é dentro da questão dessa espiritualidade que precisa ser construída, que vamos estar tratando hoje, em Gênesis capítulo 37. Eu convido que você abra sua Bíblia e nós vamos estar falando sobre espiritualidade numa sociedade tóxica. Desde o mês de julho, nós estamos realizando um projeto de imersão bíblica, onde toda a igreja está inserida estudando os 5 primeiros livros da Bíblia. E nos domingos, nós já estamos entrando agora na terceira etapa final do livro de Gênesis, que é esse bloco de história da biografia desse homem poderosíssimo que é José do Egito. Todos encontraram, amém? Vamos entender e compreender o que lição José pode trazer na questão da espiritualidade para a nossa sociedade hoje. Diz o seguinte, a partir do versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seu irmão. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava José, que a todos os filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhes uma túnica de tala de mangas comprida. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiavam-no, e já não podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos. Por isso eles odiavam mais ainda. Por isso lhe disse, rogo-vos, ouvi esse sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos peixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiaram, por causa de seus sonhos e de sua palavra. Tendo outro sonho, foi contar aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 12 estrelas se inclinavam perante mim. Contou ao seu pai e a seus irmãos, que o repreendeu o seu pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. E o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Como foram os irmãos de José apacentar o rebanho do seu pai em Siquém? Perguntou Israel a José, não apacenta teus irmãos os rebanhos em Siquém?
Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse Israel: vai agora e vai bem se seus irmãos estão bem e se seu rebanho, e traze-me notícias. Assim enviou para o vale de Hebrom e ele foi para Siquém. Versículo 18. De longe o viram e antes que chegaram, conspiraram contra ele para o matar. E diziam outro e outro: olha, lá vem o sonhador. Vide agora e matemo-nos. Vamos lançar ele dentro de uma cisterna. E diremos ao nosso pai: um animal selvagem comeu. E vejamos o que é que os seus sonhos vão lhe dizer. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou da mão dele e disse: não tiremos-nos a vida. Também lhe disse a Rubens: não vamos derramar o seu sangue. Lança-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isso Rubens disse para livrar eles a fim de resistir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, tiraram a sua túnica, rasgaram-a e tomando-a lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentaram-se eles para comer pão, e olharam e viram a caravana que vinha de ismaelitas, vindo de Gileade. Seus caminhos traziam aromas, bálsamos e mirras que levaram para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: de que nos proveito tem matar nosso irmão? E para que o seu sangue nos condene? Vamos vendê-los a essa caravana, para que não se ponha sua mão sobre nós, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Passando os mercadores, venderam José por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Tendo Rubens voltado à caverna, à cisterna, não achou José nela. Rasgou as suas vestes e disse: não está lá o menino? Para onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue e enviaram elas para seu pai, dizendo: achamos isto, vê se não é a túnica do teu filho José. Olha a ironia até na hora de dizer que o menino morreu. Ele reconheceu e disse: é a única túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente ele foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, cingiu-se de pano de saco, lamentou muitos dias. Levantando-se todos os seus filhos, todas suas filhas para o consolar, e ele, porém, recusou-se a ser consolado. Chorando, descerei o meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entretanto, os midianitas venderam José a um egípcio chamado Potifar, que era oficial de Faraó, comandante da guarda. Fecha teus olhos. Pai, diante da tua palavra, nós que viemos se render, Senhor, em gratidão a ti. Obrigado, Senhor, por este culto esta noite. Fala aos nossos corações aquilo que está dentro do teu coração. Anula todo, Senhor, homem, e que o teu Espírito Santo venha falar, nos conduzindo ao teu trono da graça, para que a partir desta noite nós tenhamos, ó Deus, esse momento de edificação e esse momento de encontro da tua palavra contigo. No nome santo de Jesus. Amém. Alguém disse certa vez que a sociedade ela é um fruto do ser humano. E nada mais tipifica a sociedade que estamos vivendo do que o capítulo 37 do livro de Gênesis. Porque a micro-sociedade onde José estava inserido, que era a sua família, ela pode representar perfeitamente os valores e as distorções do mundo social em que estamos inserindo. Eu não estou só falando da sociedade brasileira, eu estou falando da sociedade do mundo como um todo, onde existe um ser humano, existe esse tipo de colapso. Nós estamos vivendo uma sociedade que ela pode ser descrita como uma sociedade doente. E a grande prova desse adoecimento social é a celebração do mal como algo virtuoso. Nós estamos vivendo dias onde aquilo que é difícil, onde aquilo que é diabólico está sendo relativizado de uma maneira descarada. Em São Paulo, por exemplo, existe uma ONG que impede o desmantelamento da Cracolândia. Um dos maiores locais no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, de maior concentração de consumidores de droga.
Contemplar a cena da Cracolândia é você ver um episódio de The Walking Dead. São homens totalmente sem sentidos, fumando 24 horas pedras de cracks, um batendo-se no outro sem nenhum sentido. E ali eles trocam por drogas qualquer tipo de coisa que eles veem. É um local imundo, onde as pessoas evacuam ao ar livre, urinam ao ar livre, praticam sexo ao ar livre. Tem todo tipo de depravação e deterioramento humano dentro daquele local. Os moradores que ainda persistem naquela área, eles moram com as suas janelas fechadas para não serem roubados. Passar no meio da Cracolândia em São Paulo, à luz do dia, em qualquer horário, é ter os seus objetos levados. E diante desse cenário, existe uma ONG que impede que a Cracolândia seja desmanchada. Impede o tratamento daquelas pessoas, porque segundo a argumentação deles, é um espaço para que eles possam consumir drogas em paz. Veja a deterioração moral que chegamos. Há 2 semanas atrás, a Globo News fez uma série de reportagens. Muitos de vocês talvez não tenham acompanhado essa série de reportagens, porque alguns de vocês não têm TV a cabo ou streaming da Globo. Mas eles se dedicaram durante uma semana a tratar sobre um tema sobre pedofilia. Mas não é pedofilia na perspectiva criminal. Era dizendo que a pedofilia é um novo tipo de relacionamento sadio. Onde eles não dizem que mais a pessoa ser um pedófilo é um crime. Mas ser pedófilo é sentir atração sexual por pessoas de menor idade, normalmente. E um dos ativistas na reportagem fala abertamente, dizendo: nós somos pessoas que estamos sofrendo preconceito da sociedade, unicamente porque nós não gostamos das pessoas que a sociedade impõe como padrão. E ele dizia mais ainda: eu não me sinto à vontade com pessoas de minha idade. E eu não vejo anormalidade nenhuma sentir atração por uma pessoa menor. O que existe, segundo a fala dele, é um preconceito social com minha forma de amor. Eu fiquei estarrecido como em um canal de TV a cabo estava sendo propagado durante uma série de reportagens durante 5 dias que a pedofilia era apenas uma forma de amor natural. Na Alemanha, segundo o pastor Renato Vaz até printou em seu contexto, já existe um movimento de ONGs e de ativistas para que seja legalizado o relacionamento de homens com animais. E segundo a fala do ativista social alemão, ele disse: por que eu estou sendo recriminado? Apenas porque a minha forma de amar é diferente. E ele diz na fala dele, continuando: um animal, pelo menos, ele tem uma reciprocidade com o meu amor. E muitos seres humanos não fazem isso comigo. Eles estavam incentivando, segundo uma das premissas dessa ONG, dessa mobilização, é que justamente você se casar com seu próprio pet. Então você casa-se com seu gato, casa-se com seu cachorro e tem relacionamentos ativos com o seu animal. E ele diz que proibir isso é proibir uma forma de amar. Isso é alguns exemplos. Se eu trouxesse aqui algumas letras das músicas, que são os 5 principais tops hoje na atualidade, faríamos corar até a mais vil prostituta. A música que está no maior point do momento, ela simplesmente tem com a sua estrofe de uma maneira simples, relativa e maravilhosamente linda: hoje à noite terá cabaré. E as pessoas, se eu tivesse dito que iria por uma casa de meretrício há 20 anos atrás, era facilmente deserdado de qualquer família. Hoje, não é mais uma celebração da masculinidade ou da feminilidade ou algum tipo de empoderamento. Hoje, ir para o cabaré se tornou uma celebração de festividade. Meus queridos, o diabo não está brincando de ser diabo. Enquanto as nossas vidas
Nós estamos discutindo os pontos do is. O diabo, ele já está professando, já está criando uma nova geração de pessoas. Eu trabalho na área de educação há muito tempo. E eu tenho observado nos últimos 15 anos que a mentalidade maléfica dentro da escola se tornou algo completamente normal. Crianças de 11, 12 anos estão se refugiando para dentro de banheiros para terem relacionamento com outros do mesmo sexo, de uma maneira livre, até mesmo a manhã toda. Quando a gente chama o pai para comunicar aquele tipo de atitude, daquela questão, os pais sempre dizem: eu não consigo fazer mais nada, já lavei as mãos. A frase que qualquer gestor de escola pública ou privada tem mais ouvido hoje é dos pais dizendo: eu não sei mais o que fazer com esta criança. Eu não sei mais o que fazer com esse adolescente, eu não sei mais o que fazer com esse jovem. E eles, como a última esperança, acham que a escola poderá dar algum tipo de jeito. José, como acabamos de ler no capítulo 37, ele estava dentro de uma família que tinha esses mesmos tipos de distorções. Se não, vamos lá. O irmão mais velho de José, Rubens, transou com a concubina do pai, o que era altamente proibido dentro daquela sociedade primitiva, roubando o direito do pai de ter aquela mulher. Ou seja, era equivalente a ter relacionamento sexual com a própria mãe. Os irmãos de José, quando a irmã foi desonrada, Tamar, eles fizeram um acordo com o rapaz que desonrou a irmã deles. E enganou aquele rapaz, envenenando todos os seus servos. E quando aqueles homens estavam ali, sofrendo de dores, depois de terem feito a cirurgia de seus prepúcios, que foi uma exigência para não matar aquela família inteira, eles foram durante a noite e chacinaram a família todinha do rapaz que iria casar com Tamar, sem o pai dele saber. Os irmãos, além de serem violentos, assassinos, covardes e cruéis, José ainda sofria da alienação do pai, que de uma maneira desequilibrada tentava colocar José, o último filho da lista de nascimento, como primogênito sobre todos os irmãos, apenas porque ele tinha uma paixão doentia e desequilibrada pela mãe de José. E aquilo cegava Jacó de uma maneira tão grande que ele queria ultrapassar a linha de sucessão, algo que dentro da tradição judia era um crime crasso. E não era só uma família no sentido desequilibrado. O pai de José, sem querer, fomentava em cima de José para que seus irmãos tivessem ódio dele através desse prediletismo. Então veja que a família de José não era uma coisa maravilhosa. Talvez você está olhando para a família de José e está dizendo: nossa, a minha família com os 5 irmãos intrigados ainda é mais unida que a família de José. José estava naquilo que a gente chamaria hoje popularmente, sendo criado num verdadeiro ninho de cobras, onde ele tinha que dormir durante a noite com o olho aberto, outro fechado, porque a qualquer momento um irmão poderia matá-lo. A prova de que os irmãos jogaram José dentro do poço e depois foram sentar e comer, mostra o quanto sádicos e frios eles eram. O que eles fizeram era praticamente você matar uma pessoa, ir em cima do corpo dela e jantar. Porque enquanto o irmão estava jogado dentro da cisterna para morrer, eles sentaram, a Bíblia diz, e comiam pão calmamente, como se nada tivesse acontecido. Então veja que ambiente tóxico, que ambiente violento, que ambiente desequilibrado vivia José. Nada mais é do que um microcosmo do que é a sociedade que estamos vivendo hoje. Nós nem mais se assustamos com crimes bárbaros, como as de Suzanne Richthofen, que matou o pai e a mãe, enquanto o irmão jogava videogame na lan house. E depois voltou para casa, enfeitou a cena do crime
e chamou a polícia para vir anunciar que os pais tinham sido mortos por um latrocínio. Meus queridos, o versículo 2, ele primeiro mostra o primeiro desequilíbrio de uma sociedade tóxica, o primeiro desequilíbrio que havia dentro da família de José. O versículo 2 do capítulo 37 fala que a história de Jacó mostra que ele estava acompanhando 2 irmãos, filhos de Bila e Zilpa, 2 mulheres pagãs, já que estavam fora da promessa. O primeiro problema já estava isso. Começou a ocorrer uma competição entre as 2 esposas de Jacó, de quem tinha mais filho. Todo mundo sabe aqui que a mulher ela tem uma idade fértil. E existe um momento que ela entra dentro da menopausa, que não pode ter filho. Mas você acha que as 2 pararam por aí? Já que eu já estou na menopausa, agora quem vai ter filho é minha serva. E colocou a serva para se deitar com Jacó. E começou a ter uma disputa de quem tinha mais filho. Porque agora elas não eram mais férteis, agora a guerra começou. Qual era a serva tinha mais filhos com Jacó. Desse nascimento nasceu justamente esses irmãos que eram justamente pessoas violentas, justamente pela influência pagã de Zilpa e Bila. Dan, Naphtali, Gad e Aser, que eram pessoas extremamente violentas, homicidas, selvagens, que foram os caras que comandaram a chacina, a família do rapaz que mexeu com a virgindade de Tamar. Então eles fizeram justiça na base da faca, sem o pai dele saber. Só que parou por aí, eles não só mataram a família do rapaz, mataram toda a cidade, todos os homens da cidade. Para vocês verem o tipo de crueldade e desequilíbrio. E sabendo disso, de como aqueles rapazes eram tão violentos, Jacó cometeu um erro terrível. Colocou o pobre de José para vigiar eles 4, no versículo 2. E a Bíblia diz que José começou a ser o portador de má notícia. E ninguém gosta de um fofoqueiro, mesmo se esse fofoqueiro, ele vai trazer boas notícias ou ele é bom, né? Quer ver a sua empresa entrar em crise? Quer ver o seu ambiente de trabalho entrar em crise? Tem aquela velha conversa de pé de orelha com a pessoa e dizer, olha, eu estou colocando você lá para ser meus olhos e ouvidos. Isso é uma maneira elegante de dizer, eu quero que você seja meu fofoqueiro. E você vai ser imbecil se você cair nessa história de ser olho e ouvido de qualquer pessoa. Porque ninguém gosta de fofoqueiro. Ninguém gosta de X9, como diz aí no meio do crime, né? Tanto que, dentro do Código do Crime, uma pessoa que é cabueta, ela morre sem a língua, né? Esses assassinatos selvagens que você vê aí, a pessoa sem a língua, é de cabuetas no mundo do crime. E José, ele passou a se fazer esse tipo de papel de cabueta do pai, logo de quem, meu Deus do céu? Dos 4 caras mais violentos que tinha dentro da família. De Dan, de Gad, de Naphtali e de Aser. Olha só o mal que Jacó estava colocando dentro. Colocou um alvo nas costas de José. E o que acontece nos dias de hoje? Nós não vamos conseguir desenvolver uma espiritualidade sadia se nós começarmos a ter influências do paganismo na nossa vida. E o que é o paganismo na nossa vida, meu querido? É aquilo que regia a vida daqueles homens. Assim como a violência regia a vida daquele homem, toda e qualquer ideia que vai contrária da Bíblia é tida como um paganismo dentro das nossas vidas. Porque você precisa chegar a um ponto de dizer, ou eu sou um servo de Cristo, ou eu pulo de fora do barco de uma vez. Porque no meio Jesus te vomita. Não adianta você estar dentro da igreja e viver pagãmente. E o que é viver como um pagão? É viver com a mentira nos seus lábios, é viver de forma dolosa, é viver imbuído dentro do adultério, é defendendo pautas daquilo que não é ruim, é defendendo aquilo que é ruim, é ir de encontro aos princípios e mandamentos. Virtude, meus queridos, e princípio, é um valor que tem que ser caro ao cristão. Nós não podemos negociar nossos princípios bíblicos com nenhum tipo de paganismo. Nós não podemos abrir a brecha nas nossas vidas para ver esse tipo de liberalidade. Porque se eu começo a ceder na minha vida hoje
amanhã eu vou estar imerso no mundo. E como é que eu vivo isso? Eu bebendo da cultura desse mundo, bebendo da música que existe nesse mundo, que é depravada, consumindo a cultura depravada desse mundo, se vestindo como as pessoas desse mundo, falando como as pessoas desse mundo, esquecendo que aqui nós estamos apenas passando uma brisa, mas a nossa pátria é no mundo, a nossa pátria é no céu, não é aqui, meus queridos. Independente daquilo que vai existir daqui a um tempo em nosso país, nós precisamos estar focados que a nossa pátria não é aqui, é no céu. Independente do que possa acontecer, nós precisamos olhar para o alto e dizer que o nosso Redentor vive, que o trono não está vazio e que Deus está adiante tomando todas as coisas. Eu vi um texto maravilhoso de professor Givanil da semana, ele dizendo: fulano ganhará se Deus quiser. E muitas vezes quando a gente diz se Deus quiser, acha que a gente está falando uma autoafirmação, né? Olha, é apoiador, Deus quer, tá vendo? Não, meus queridos, a gente perde o poder dessa partícula si. Ela é uma condicionalidade. Ela está dizendo, quando eu digo que se Deus quiser, ela está dizendo, isso foi bem claro no texto, eu achei incrível o texto. Ele está dizendo, só acontecerá se Deus permitir. Não é o homem, não é o poder financeiro, não é as determinações ideológicas. Só se Deus permitir é que teremos um cenário que Ele quer. Independente do que possa acontecer no cenário político, financeiro, ideológico, espiritual dentro da igreja do Senhor nos próximos anos, só vai permitir se Deus quiser. Nós precisamos entender que nossas vidas, ela é direcionada para Deus. Existem 3 promessas condicionais na Bíblia para o servo de Deus e que nós se esquecemos todos os dias. Ele diz que vai dar a vida, a coroa da vida, a quem perseverar até o fim. Ele disse, segundo, que enquanto vivemos nesse mundo, não haverá falta de pão para nós e nossa descendência. Terceira promessa que ele diz: dar-te-ei a coroa da vida, não riscarei o teu nome do livro da vida. O homem pode caçar teus direitos políticos, o homem pode tirar a sua liberdade, o homem pode fechar a porta desse templo, o homem pode exterminar a denominação batista, o homem pode queimar as Bíblias, mas ele não tirará o poder do Espírito Santo que mora dentro de você. Você poderá ir para a prisão, mas ele não vai encarcerar o poder do Evangelho dentro do seu coração. Eu já disse a todos que estão próximos de mim, não sei o que poderá ser daqui a alguns anos, mas eu não mudarei a minha pregação. Eu estou pronto para ir para a cadeia, mas não mudarei a minha pregação. Só se não houver mais púlpitos, mas estarei pregando aquilo que a Bíblia determina que deve ser pregada. O Evangelho não é para covardes. Covardes, vá para a Praça do Povo, dançar forró e celebrar Satanás. Aqui nós precisamos de pessoas corajosas que lutem pelo poder do Evangelho, que celebrem o nome do Senhor, que derrubem as portas do inferno e tirem as vidas de lá de dentro. Precisamos ser esse tipo de pessoa para ir de encontro a uma sociedade desequilibrada e tóxica. A terceira coisa do versículo 3 é que o prediletismo de Jacó levou José a ser um alvo. Um presente, um único presente, foi o suficiente para despertar um gatilho de inveja. Numa sociedade tóxica como a que vivemos, o sucesso é motivo de inveja. As pessoas querem ganhar, destruindo reputações, puxando tapetes, destruindo a moralidade das pessoas. Estamos vivendo em épocas onde as pessoas estão preocupadas com cancelamento, com patrocínio, com a imagem. E sabendo disso, sabendo que as pessoas ficam reféns disso, o diabo tem trabalhado para atingir o ego de muitas pessoas. A inveja, ela precisa apenas de um gatilho. O prediletismo de Jacó só aumentou o ódio que os irmãos tinham por José. Um presente melhor
só estimulou um menosprezo. Quando vivemos num lugar doente, até um gesto de amor se torna um gesto de ódio. Jacó, mesmo com seu amor desequilibrado, demonstrando abertamente que tinha um filho preferido. Imagina você ter 12 filhos dentro de casa, 13 contando com Tamar, e a dizer abertamente, meu filho preferido é José, você está querendo criar uma guerra dentro de casa. E Jacó não tinha o menor problema com isso. Ainda pegou a melhor túnica e deu. Existe aqui uma confusão nas traduções, até hoje ninguém ainda chegou, se ele deu uma túnica colorida ou uma túnica de mangas largas. Não sabemos qual das duas traduções são mais próximas, porque a palavra no original é muito próxima das duas coisas. Sabemos que José ganhou uma túnica que era mais bonita do que a de todo mundo. E isso foi o gatilho para o ódio dos irmãos dele em começar. E aí, a gente começa a entender que na nossa sociedade é desse jeito. Ganha um pouco melhor. Tenha um cargo melhor. As pessoas começam a dizer, olha, fulano já mudou. Claro, meu querido, que você tem que mudar. Você agora está num cargo de coordenação. Você agora está num cargo de gestão. Você agora está num cargo de responsabilidade. O tratamento é diferente. Mas a inveja é tão corroída que as pessoas não querem ter o sucesso do outro. Você já percebeu uma coisa? Para chorar, a gente encontra um bocado de ombro. Você vai encontrar um bocado de ombro para chorar. Mas você não vai encontrar poucos ombros para alegrar-se com você. Porque as pessoas, elas gostam de participar da tua derrota, mas não querem estar celebrando a tua vitória. Porque ele vai começar a dizer, fulano, oh meu Deus, olha só, fulano já tem mais do que eu. Olha os filhos de fulano, andam melhor, mais arrumado do que os meus. Olha o carro de fulano, é melhor do que o meu. Olha fulano, tem um perfume melhor do que o meu. Olha a Bíblia de fulano, é uma Bíblia melhor do que a minha. Olha o celular de fulano toda semana. Meu Deus, tu não olha para mim. Olha a minha vida. Olha não sei o quê, só tem água na geladeira. Eu estou abusado de cuscuz. Só tem macaxeira e ovo. A gente vive numa cultura onde as pessoas gostam de ostentar. Né? Onde as pessoas gostam de tirar foto do que comem, de onde está viajando. Elas estimulam isso. E José estava dentro de um ambiente dessa forma. O que nos leva a perceber uma terceira coisa tóxica que havia na sociedade de José e que existe na nossa sociedade. A inveja, no versículo 4, vocês observam aí, que a inveja somada ao ódio vinha como uma forma de equilibrar a predileção do pai. Os irmãos, sendo destratados, começaram a tentar equilibrar o amor do pai com o ódio pelo José. E o versículo 4 diz que José chegou a um ponto que não conseguia nem mais falar dentro de casa, que os irmãos já estavam gritando com ele. É duro isso. Nós vivemos numa sociedade tão tóxica que as pessoas querem equilibrar usando ódio. E isso cunhou uma expressão antropológica que foi surrupiada para o cenário político, chamado de ódio do bem. O que é o ódio do bem? Tudo bem eu odiar alguma coisa, desde que o que eu esteja odiando favoreça o meu discurso. Então, o que é o ódio do bem? Pegando um exemplo mais típico. Nossa, você é uma pessoa preconceituosa. Preconceituosa porque está falando uma fala contra um negro. Mas eu posso também usar o mesmo tipo de preconceito e ódio para falar de outro negro igual a mim. Eu dizer, não, mas eu estou no meu lugar de fala, eu tenho o direito de falar, de chamar com o meu termo preconceituoso com ele. Isso é o ódio do bem. E criou-se uma auréola de imposição discursiva hoje, com essa expressão mequetrefe, que nunca existiu, de lugar de fala. Não existe lugar de fala, existe lugar da verdade. E se o Evangelho está mandando tu falar, e se você está respaldado pelo Espírito Santo, é para falar. Não importa, porque isso virou um escapismo para calar o discurso, muitas vezes, da propagação da verdade.
E sabe uma coisa que eu tenho percebido, horrorosa? É questão que muitas vezes agora já impedindo de se evangelizar as pessoas. Você não pode evangelizar, porque você está querendo impor uma religião sobre a pessoa. Você tem que ficar calado, porque religião é uma coisa do seu íntimo. Essa mesma fala começou há 15 anos atrás, lá na França. E eu já discutia nas minhas aulas de escola bíblica para meus jovens, lá na primeira igreja batista em Santa Rita. Sobre essa fala horrorosa de dizer que a religião é algo privado. Sabe por que Satanás está colocando isso? É uma ideia diabólica para impedir que o evangelho seja pregado. Para que você suba numa praça e pregue sobre o pecado. E as pessoas vão dizer, cala-te! Você não pode pregar aqui. Você não pode pregar esse evangelho. Vá viver esse evangelho dentro da sua casa para você. Eles começaram assim na França. Sabe o que eles estão dizendo hoje na França? Isso há 15 anos atrás. Hoje ele está dizendo que os pais estão proibidos de pregar para os filhos, para não impor a religião dos pais sobre os filhos, porque o filho tem direito de escolher a religião que quer. Estamos jogando fora toda a teologia bíblica de mais de 3.000 anos com essa fala. A obrigação de você, homem, é ser o líder espiritual da sua casa. A sua obrigação é de você pregar o evangelho para sua esposa, para os seus filhos, para a vida. Essa mentira satânica que as pessoas estão dizendo aí, eu vivo como quer, eu ando como quer, a minha religião é uma coisa minha, só para eu. Não existe isso. Onde está na Bíblia isso? Onde é que você escutou isso? Aonde é que você colocou isso? Você é responsável pela salvação da sua casa, do seu filho. Agora, quando cada um tiver o raciocínio próprio, serve a Deus se quiser, mas a parte você fez, você pregou dentro de casa, você mostrou o evangelho. Ninguém vai subir na sua casa segurando o seu calcanhar. Não entre em neura, porque seu marido não quer servir a Cristo, porque sua esposa não quer servir a Cristo, porque seus filhos não querem servir a Cristo. O evangelho você pregou. Agora, se ele serve ou não quer servir, ele vai prestar contas diante de Deus. Mas isso não exime você de deixar de pregar. Não existe isso, de não poder pregar para os filhos. Mas está acontecendo, hoje em dia. Porque vivemos numa sociedade que celebra o pecado da inveja. Celebra o pecado do prediletismo. José, ele recebe um presente dentro de uma casa onde os filhos eram chacinadores, a irmã era desonrada, o irmão tinha relacionamentos com a serva do pai, e o filho era mimado. José era um menino mimado. José era o hominho do papai. José não sabia o que era sujar a mão com ovelha. José não sabia o que era aí barganhar dinheiro. José era muito protegido. E isso fazia com que tanto fosse mal para José, porque não aprendia sobre a vida, como também ficava desequilibradamente diante dos irmãos. E aí a gente surge o segundo momento do que eu quero trazer para nós dentro dessa leitura desse texto 37. Como então, Índrios, eu vou conseguir viver a minha espiritualidade dentro de um cenário tão tóxico como existe hoje? Num cenário onde as pessoas estão celebrando no cabaré. Num cenário onde as pessoas dizem que a pedofilia é algo normal. Num cenário onde tudo que é mal é relativizado. Aí a gente vai para o versículo 5 ao 10. E nesse conjunto de versículos, você vai entender que José ele passa a ter um sonho. Um conjunto de 2 sonhos. E todos os sonhos apontam para uma coisa. Que José iria dominar sobre os irmãos. O primeiro que ele iria dominar sobre o Egito. E o segundo que ele iria dominar sobre sua casa. E isso nos leva a entender a primeira coisa. Como viver numa sociedade tóxica. Primeira coisa. Lembre-se, é Deus que nos exalta. Nós estamos perdendo o sentido. Tentando achar que a resposta vem aqui no mundo. A resposta não vai vir de presidente, de governador, de um congresso conservador, de um senado conservador. A resposta não vai vir de nenhum antropólogo
psicólogo. A resposta não vai vir da teologia. A resposta não vai vir de nenhum líder carismático. A resposta só vai vir de Deus, aquele que rege e determina todas as coisas desse mundo. E as pessoas têm ódio disso, porque elas não querem entender e não querem aceitar que é Deus que está sobre o controle de todas as coisas. E quando eu não aceito que Deus está sobre o controle de todas as coisas, eu quero atravessar na frente de Deus e pôr um ponto final, porque eu estou tão embriagado do meu eu, que eu digo para lá, Deus, quem toma conta da minha vida sou eu. E aí eu quero determinar quando eu termino com minha vida, o que eu faço com minha vida e o que eu bem entendo. Isso é de uma arrogância horrorosa. É eu dizer, Deus, teu trabalho é tão péssimo que eu tenho que fazer no teu lugar. Domingo passado eu pregava na primeira igreja batista de Bahia e eu ampliei o escopo de pecado de uma maneira mais profunda. Porque a gente pensa que pecado é mais uma ação. Eu adulterar, eu mentir, eu prevaricar, eu ir de encontro ao meu irmão. Não, meus queridos. Pecado, ele vai muito mais além. Pecado é dizer que eu faço um serviço melhor do que Deus. Quando Eva estava no jardim do Éden, o diabo disse, olha, tu pode fazer um serviço melhor do que Deus. Come a fruta e tu vai ver que tu vai conseguir ser melhor ou igual a Deus. Olha que arrogância. Quando eu chego para dizer, Senhor, vai para lá, sai aqui da minha vida, deixa que a minha vida eu determino, deixa que a minha vida faço eu, deixa que a minha vida quem termina, quem acaba com ela sou eu. Eu estou dizendo imprestável, ser inatingível, de outra esfera, fica aí no teu lugar, porque quem manda aqui no coreto sou eu. Olhe que arrogância terrível do ser humano. E aí a gente começa a entender, não, é pela minha família, não, é pelo meu sofrimento, não, é pela minha culpa. Não, meus queridos, nós estamos aqui determinados até o momento que Deus quer. Eu perdi 2 pessoas próximas, assim, colegas, além do meu pai esse ano. Deu um exemplo terrível. A mãe de um amigo meu passou 10 anos em cima de uma cama. 10 anos. Eu nunca ouvi, nem os familiares, nem a filha dela que cuidou durante 10 anos, ela nunca dizer, eu quero que o Senhor me mate. Eu quero pôr um fim a esse sofrimento. Ela só dizia, todos os dias, a filha dela ouviu durante 10 anos, minha filha, eu sou como um barro na mão do oleiro. Aquela mulher ficou cega, diabética, acamada, com 40% do coração funcionando, que os médicos não entendiam como um ser humano vive com 40% do coração, olhava e dizia, praticamente metade do miocárdio dela era paralisado, mas ela estava viva durante 10 anos. Todos os dias aquela mulher fazia o próprio culto dela na cama, ela cantava 3 hinos da harpa, ela orava, ela recebia a ceia do Senhor, e mesmo no último dia de vida dela, ela chamou todos os filhos ainda na sua... pediu perdão, pregou para cada um deles, sentou o seu ex-marido, que pediu perdão a ela. Quando foi de noite, aquela mulher deu o vômito da morte e morreu. Ela esperou 10 anos para que o Senhor levasse no tempo dela. A gente olha para aquele paralítico que estava no tanque de Betesda. Quando eu vi aquele episódio, eu acho que o episódio de The Chosen é o que mais traduz aquele homem. 40 anos na beira de um lago, na beira daquele tanque do Siloé, mendigando, vivendo de restos de comida, 40 anos. Aquele homem não pegou uma faca para cortar os seus pulsos, aquele homem não se afogou no poço, ele ficou esperando o anjo agitar a água durante 40 anos, porque segundo a tradição, quando aquela água fosse agitada, o primeiro que mergulhasse ali era curado. Aquele homem esperou 40 anos na beira daquele poço. Você esperaria 40 anos numa cama, esperando o dia que o Senhor viesse te buscar? Aquele homem esperou. Mas a sorte e a recompensa daquele homem veio. No dia em que Jesus vinha passando pelo tanque de Siloé, ele para. Os discípulos, o que o mestre vai fazer aqui?
Ele desce naquele tanque, olha para aquele homem, conversa com aquele homem, e ele diz: não tenho ninguém, Senhor. Ele vê Jesus se aproximando e diz: tu é que vai me jogar dentro do tanque quando começar a água a agitar? Jesus olha para ele, e eu faço as palavras de Jesus, dizendo: hoje eu vou fazer melhor. Pega a tua cama e anda, teus pecados estão perdoados. Eu me arrepio. Talvez você não se arrepie mais, porque o Espírito Santo já abandonou teu coração há muito tempo. Mas uma pessoa que está dentro da presença de Deus sabe o poder de uma palavra, de uma pessoa que está há 40 anos numa esteira de uma cama, e olhar para Jesus Cristo e Ele dá uma nova oportunidade. Hoje, o Senhor levou outro grande servo do Senhor dentro do nosso meio, né? Irmão Jean. Muitos aqui conheciam ele, foi tocado pela sua voz. Nossa música cristã dentro de nossa cidade teve uma perca inimaginável hoje. Mas era um servo de Deus que todas as pessoas que chegavam perto dele, ele tinha uma única fala: eu estou preparado para a hora que o Senhor vai vir me buscar. Você não ouviu aquele servo de Deus falando nunca: alguém desliga os aparelhos, alguém desliga essa máquina de hemodiálise, alguém, por favor, alguém injeta uma coisa, alguém me coloca em cuidados paliativos para me matar logo. Ele só fazia dizer: eu estou preparado para o dia que o Senhor vem me buscar. Talvez você diga: isso é egoísmo. Mas José, ele sabia do momento. Ele sabia justamente disso. Dessa primeira regra de uma sociedade tóxica. É entender que Deus exalta. Caminhando para a reta final de nossa mensagem. A segunda coisa para vivermos numa sociedade tóxica: aprenda a ser obediente e vigilante. Do versículo 11 ao 17. Fala que Jacó sabia que seus filhos poderiam ser um problema. Por isso ele estava sempre vigiando. Jesus, ele diz: sede prudente, sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Ele estava dizendo: não seja um crente abestalhado, não seja um crente bobo, que as pessoas vêm, lhe tapia e rouba você, leva suas coisas, toma seu cargo na empresa, e você fica feito um abestalhado dizendo: não, leva a minha outra face. Dar a face não é isso, meus queridos. A Bíblia diz que você tem que ser obediente e vigilante. Vigia a tua família, vigia a vaga da tua empresa, vigia teu trabalho, vigia a tua meta, vigia a tua casa, vigia teus filhos. O tempo é mau. O que mais a gente vê é crentes com a cara de amélia dizendo: o que foi que eu fiz? O que foi que você fez, meu querido? Você não olhou o celular do seu filho, você não procurou saber com quem ele andava, você não perguntou quem é a namorada, a família da namorada dele, você não procurou saber quem é a família do namorado, você não foi procurar saber qual era a empresa onde você estava entrando, qual era o ninho de cobra que você estava pisando. A Bíblia diz: aprenda a ser vigilante e obediente, porque a sociedade de hoje é tóxica. José sabia que os filhos dele não eram flor que se cheirasse, e ele botou José para vigiar eles. Terceira coisa para viver numa sociedade tóxica: lembre-se que o livramento vem de Deus. Mesmo diante da emboscada que José sofreu, os irmãos pegaram ele, jogaram ele de um poço, dentro de um poço de cisterna. Deus tirou José dali, usou Rubens, no meio daqueles 11 homens selvagens, violentos, sanguinários. Meu querido, você quer ter mais sangue frio do que você jogar o seu irmão dentro de um poço, deixar ele morrendo lá por quase 24 horas e sentar calmamente e jantar como se nada tivesse acontecido? Eram os irmãos de José. E aí Deus ilumina Rubens. E ele diz: vocês não podem matar ele. Judá, um pouco mais senil, um pouco mais de consciência, ele diz: por que no lugar da gente matar, a gente não vende? Você entendeu por que depois Judá cai numa crise de consciência terrível? Judá entrou num remorso tão grande que ele abandonou a casa do pai dele. E quando ele abandona a casa do pai dele, ele vai cometer um outro erro terrível. Ele dá o cajado que simbolizava a herança. Era como eu chegasse e dissesse a escritura do que eu tenho para a Luna, e dissesse: Luna, toma a escritura da posse da casa. Aí Luna,
andasse na rua e dissesse, rapaz, que carro bonito. Ah, rapaz, eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. O que é que você... Ah, mas eu tenho aqui a posse da herança do meu pai. Toma a escritura da casa em troca desse carro. Toma o meu direito de primogênita. Toma o meu direito de herança por um carro. Foi o que Judá fez. Erro por cima de erro, porque ele vivia fugindo desse dia horroroso, porque foi dele a ideia de pegar o irmão e vender como escravo. José foi vendido pelo preço de escravo, 20 moedas de prata. Mas o que para a gente parecia um gesto de maldade, Deus transformou no início de uma jornada de vitória. Sabe o que eu entendo aqui? Que é preciso a gente sair da zona de conforto, para Deus falar muitas vezes com a gente. Às vezes a gente está muito incomodado, porque a geladeira está cheia, as contas estão em dia, o carro está pipado de gasolina, ninguém está doente dentro de casa, o casamento está feliz, a gente está com viagem agendada para Gramado, para Três Fronteiras, para Bariloche, né? Hoje ninguém mais vai para Bariloche, porque lá estão comendo cachorro, né? Então ninguém mais vai para Bariloche. Mas o pessoal está por aí, seguindo essas coisas, né? Vamos para Disney. Você pode estar pensando nisso, você está muito bom. Mas às vezes Deus precisa mudar. Você já pensou que talvez esteja faltando para Deus te tirar da zona de conforto? Para você dobrar o joelho e lembrar que Ele é o provedor de todas as coisas? Você já pensou que talvez a água está faltando, o pão está faltando, as coisas estão difíceis porque Ele está te tirando da zona de conforto? Deus muitas vezes tira a gente do seio da casa de papai para jogar dentro do poço, para a gente entender que Deus é Deus nas nossas vidas. Porque quem vive bem não dobra o joelho não, meu querido. Nós somos uma espécie de animal racional, que a gente é muito confortável. Vê se o cara está feliz quando ele tem 30 mil na conta dele. Olha para o juiz do Supremo. Tem alguém ali que é cristão, evangélico? Tem algum ali cristão? Nenhum. Tudinho é ateu. Claro que é ateu. Tem tudo. Você está pensando que o cara com 45 mil reais, ele vai estar lembrando de Jesus por mês, entrando livre, com casa paga, com gasolina serviço dele, com empregada para vir botar a meia dele, comendo lagosta, vinho premiado. Tu acha que um cara desse está querendo saber de Jesus? Ele está mandando Jesus para as cucuias. Jesus é um cara que está dividindo o ovo para o almoço e para a janta. Mas não pense que também ser pobre traz a gente para próximo de Deus não, viu? Que tem muito pobre orgulhoso, pior do que uma pessoa milionária. Morrendo ali, mas não se entrega. Comendo numa caneca de margarina Deline, mas arrotando caviar. É desse jeito. E aí Deus tem que mexer nas coisas. Deus tem que saculejar. Deus tem que fazer, porque a gente só dá valor quando luta. Eu percebi uma coisa nos meus quase 40 anos de vida. Essas pessoas que dizem assim, eu estou lá ligando, por mim, olha, tanto faz ter, não ter, conseguir, fazer, não fazer. Essas frases só vêm de pessoas que nunca lutaram para conquistar nada. Vê se alguém que está todo dia batendo ponto na empresa lá, sentado numa máquina de costura, 12 horas por dia, ela sabe o valor que tem uma gota de água dentro de casa. Ela sabe o que é o fundo do pão de caixa. Ela sabe o que é aquela última azeitona que fica, aquelas 3 últimas creme crack do pacote, porque ele sabe que ele passou 12 horas sentado numa máquina para conseguir R$1.200. Mas uma pessoa que recebe, que ganha, que não se esforça, que não acorda de 6 horas da manhã, não sabe o que é isso. É por isso que muitas vezes a gente está criando filhos sem atribuir essa valoração. Era o que Jacó fazia. Ele estava criando José sem ensinar as regras da vida. José não sabia o que era bater ponto. José não sabia o que era catinga de ovelha. José não sabia o que era nada. O serviço de José era ser dedo duro dos irmãos. E Deus não trabalha com menino mimado. Deus trabalha com homens e mulheres feitas na presença dEle. E é por isso que para quebrar José, Deus teve que jogar José dentro do poço, para José aprender a ser homem.
Talvez se José vivesse nos dias de hoje, ele estava com 30 anos de idade, jogando Minecraft na sala de casa, no seu PlayStation de última geração, enquanto a pia de prata estava lá cheia. É hora de crescer e ser homem. O que mais eu escuto de pessoas recém-casadas e que se divorciaram com 3, 4 anos, é essa palavra: eu casei com um moleque. Eu casei com um moleque, porque eu fico trabalhando dentro de casa, e ele vai para a pelada de domingo à tarde. Ele chega, vai jogar videogame. Quando termina a partida de videogame dele, ele vai assistir o filme dele. Ele vai torcer para o filme dele. E o prato está lá para lavar, a pia está lá para ser escorrida, o banheiro está para se lavar, o quintal está cobrindo de mato, já nasceu até ortiga, porque quando vem nascer ortiga, é porque já nasceu tudo que não presta dentro de um quintal. E o cara está lá, com a camisa no ombro, na esquina de casa, discutindo a possível escalação da seleção brasileira para novembro. E a pobre da mulher, parecendo uma dona Florinda, cheia de bobe, em casa, lavando, cozinhando, cuidando de menino, enquanto aquela beldade está dando uma de tite na esquina. Aprenda a ser homem. Aprenda a ser mulher. A educação dos seus filhos é tarefa sua, mulher. A virtude, os princípios bíblicos da sua casa tem que ser inculcada nos seus filhos por você, mulher. Assim como a autoridade de manter a casa do homem, a mulher tem esse princípio bíblico. E isso eu estou dizendo para que Deus não lhe jogue dentro do poço para você sair da zona de conforto. Por último, para viver numa sociedade tóxica, aprenda a lei do retorno. Você percebeu no versículo 26 ao 35 que Jacó foi enganado da mesma maneira que enganou o pai dele? Jacó usou uma pele de cabrito para dizer que era peludo, igual a Esaú. Agora imagine como Esaú devia ser peludo, né? Um verdadeiro primo-ite, né? Para a pele de carneiro, o pai passar a mão e dizer: nossa, esse é Esaú mesmo. Esaú devia ter pelo saindo até pelas orelhas. Mas aí do mesmo jeito, os filhos fizeram com Jacó. Mataram o mesmo cabritinho que ele lá atrás enganou o pai. Agora os filhos estavam enganando ele. Sabe o que é isso, igreja? A lei do retorno. Não fique imaginando que a lei do retorno é alguma coisa cambalística da bruxa massa sensitiva, não. É um princípio bíblico. Aquilo que eu planto, eu colho. Está dentro de Provérbios. Se eu estou plantando um ambiente tóxico dentro da minha empresa, eu vou colher pessoas tóxicas. Se eu estou casando, olha, aprenda a ser meus olhos e ouvido. O que acontecer lá traz para mim. Isso é tipo de gerenciar um lugar, gente? Isso é gerenciar, é viver princípio cristão, tu roubando a meta, a venda do outro para bater a meta no outro dia. É tu fraudar a escala de horário do teu amigo. É tu vendo que o outro está precisando do horário e tu negar por birra, dando uma de Caxias. É tu precisar que o outro precisa de uma feira e tu abarrotar dentro de casa não ajudar. É tu ter a miserabilidade de dar R$100 com uma pena tão grande que R$100 vira R$2 na mão do pobre que recebeu. É pegar a banana toda com a casca preta e dar para o teu próximo. É pegar a coxinha que não vendeu e distribuir para os teus empregados no fim de semana. Isso é a lei do retorno depois, aí você vai cair. Aí está doente, está com o negócio quebrando, não vende nada, trabalha de morrer e no final do mês não rende. É a lei do retorno, porque está trabalhando amaldiçoando. Misericórdia, eu vou amanhã para a desgraça daquele trabalho segunda de manhã. Pegar aquele ônibus fedorento cheio de pobre, aquele trem lá de baixo. Que coisa ruim, aquele trabalho triste, aquele chefe tóxico. Você já está amaldiçoando tudo. Como é que você vai querer ter uma segunda-feira abençoadora se você já está aqui proferindo maldição sobre seu trabalho? É olhar para tua filha, teu filho e dizer: pia, não dá, vai dar para aqui, não presta. Vai ser igual ao tio, vagabundo igual ao tio. Aí quando não dá, o pobre do menino lá, 12, 13 anos, com a vida esculhambada: pastor,
no gabinete. Eu não sei, eu criei na igreja, pastor. Mas não conta que passou 12 anos dizendo, não serve de nada, não presta para nada, é burro que nem uma porta, parece uma quinga. Olha só como se veste, não vai dar para quem não presta, não consegue pintar uma parede. Do mesmo jeito as esposas, Pia, é um infeliz, é um triste, tomara que quando sair o carro vire, eu quero me livrar dessa tralha. Claro que ele vai cada dia ficar pior, vai ficar pior, vai ficar pior, vai ficar pior, porque você só faz dizer desgraça. Olha que mulher preguiçosa, que coisa mal amanhada, que negócio horroroso. Eu casei e levei lebre para o gato. Claro, porque você está amaldiçoando, vai ficar cada dia pior, vai ser triste, vai ser rienta. E a Bíblia diz que uma mulher chata é como uma goteira. Está lá em Provérbio. Você já ficou numa casa com uma goteira que fica plof, 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 plof. A Bíblia diz que aquele barulho é o barulho de uma mulher chata. É uma mulher que você chega com creme crack em casa e diz, mas não trouxe Marilã. Você chega com sorvete Zecas e ela não está feliz, mas não trouxe, que bom. Comprou um sofá, não é da cor que eu queria. Juntou os centavos todinho para botar o gesso na parede, mas não é o desenho que eu queria. Botou a cerâmica, 12 meses juntando, tirando 20, 30 reais para comprar aquela cerâmica porcelanato. Mas pegou, comprou porcelanato só para eu fazer trabalhar mais ainda. É a história daquele menino, né, que recebeu um saco de cocô e o outro um cavalo. O que recebe o cavalo diz, meu pai quer me matar. Me deu um cavalo para eu cair do cavalo e o cavalo passar por cima e eu morrer aleijado. Já o com um saco de cocô, disse, rapaz, que coisa maravilhosa, vou usar como estrume para plantar e vender aquilo que eu colher. E a Bíblia diz, casar com a pessoa mal-humorada, está lá em Provérbios, é como casar com a tigela, com a goteira de água dentro de casa. Isso vale para o homem também, viu? Tem homem que é muito chato de viver. Ele reclama do cuscuz, que comeu cuscuz 2 dias. No terceiro quer temperado. No quarto quer recheado. Aí quando você vai fazer no quarto dia o cuscuz recheado, cuscuz de novo? Ora, Mazela, você não queria que eu fizesse cuscuz diferente? Estou fazendo cuscuz diferente. Né? Você não fala da sua vida. Aí quando fala, ela está lá dormindo. É essas coisas que terminam desembocando na lei do retorno. Você termina tendo aquilo que recebe. Chega um dia que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Todo dia colocando um degrauzinho. Até um dia que estoura. E diz tudo que guardou durante 30 anos. Quer ter uma lei do retorno abençoada? Começa a semear a vitória dentro de casa. Começa a semear gratidão. Começa a semear felicidade. Começa a semear contentamento. Começa a semear alegria dentro de casa. Até uma música, ela influencia dentro da espiritualidade, dentro da tua casa. Porque você não sabe em que circunstância ela foi composta. Até uma roupa pode ser um motivo de discórdia, quando você não tem. Uma casa que um pensa de um jeito, outro vai para o outro lado, ela nunca vai haver unidade. Casal que briga, até o material do filho, um caderno, não concordam, a capa do caderno. Como é que um lado desse vai prosperar? Está semeando a lei do retorno de maneira negativa. E Jacó fez isso. Jacó plantou a vida dele todinho. Discórdia, desequilíbrio e maldade. Eu quero concluir, meus queridos, o capítulo 37 de Gênesis. Levando para que a gente precise entender, concluindo, que a nossa espiritualidade precisa ser bastante fortalecida, porque estamos vivendo dias de uma sociedade doente. A família de José vivia um pai desequilibrado, um menino mimado, irmãos de maneira violenta. Isso são elementos que fazem explodir qualquer sociedade. Nós estamos vivendo hoje em dia uma celebração do mal. Qual é o ícone do Nordeste?
Olha só como nós celebramos o mal, para encerrar. Qual é o maior ícone do Nordeste hoje? É Lampião. É nome até de Copa de futebol. A biografia de Lampião é a coisa mais execrável que existe. Um homem que matava por prazer. Um homem que quando chegava na cidade, se não houvesse uma festa para celebrar, ele matava. Ele cortava as orelhas dos homens. Ele degolava mulheres. Ele viscerava seres humanos apenas por prazer. Hoje é celebrado como um ícone cultural. É nome, até de mulher que você vai para uma festa de São João, o que mais tem é gente vestida de bandido Lampião. Veja o desequilíbrio social. Estamos celebrando um mal, um bandido, um homicida. E até hoje, as pessoas fazem romarias para o túmulo de Lampião. Eu quero ver quem é esse bandido. Mas quando a gente tem uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade equilibrada dentro da palavra de Deus, nós trazemos coisas boas às nossas vidas. Eu hoje posso ter falado algumas palavras um pouco endurecidas. E talvez você não concorde comigo, porque falar sobre o pecado é duro. Ninguém gosta de ouvir que está errado, principalmente quem está com o coração longe da presença de Deus. Mas era uma palavra necessária dentro do capítulo 37. Nós estamos em dias onde estamos sentados num verdadeiro barril de pólvora. E independente do que aconteceu, hoje já estourou, já botou o povo para correr de bala. Isso é só o começo do que pode estar para vir por aí, muito pior, porque as pessoas estão saturadas. Não existe mais lei, não existe mais justiça a quem recorrer. Mas diante de um cenário tão desolador, você não pode estar preso ao lado A nem B. Você tem que lembrar que o soberano Deus está no trono da glória dele, olhando pela nossa nação. E você tem um compromisso, não é com a terra, não é com as urnas, dia domingo que vem. Seu compromisso é com a palavra de Deus, pela salvação sua e de sua casa. E que se for preciso, você vai descer as portas do inferno para resgatar a sua família, para resgatar a sua alma. Nós estamos vivendo dias que a gente precisa, para sobreviver, trabalhar com o imoral, com o que é imoral. Mas precisamos ter o equilíbrio para que não deixar que este imoral contamine o nosso coração. Como é que você vai fazer isso, Índrios? Como é que você vai fazer isso? Principalmente as pessoas que trabalham com produto cultural. Principalmente quem trabalha com música, com teatro, com TV, com jornalismo, com justiça. Nós estamos lidando com imoralidade todos os dias nas nossas áreas de trabalho. Mas você tem que dobrar o seu joelho todos os dias e dizer, a sua oração tem que ser: Senhor, guarda meu coração para eu não ser mais um do sistema. A minha pátria é no céu. A minha pátria não é aqui. A minha pátria é no céu. E enquanto eu estiver vivo nessa terra, eu tenho que trabalhar para levar o evangelho dele à convenção. Vamos nesse momento encerrar de uma maneira diferente. Se você tiver possibilidade física, fique de joelho nas suas cadeiras nesse momento. E vamos clamar pela vida de nossa família. Vamos pedir socorro pela vida de nossos filhos. Vamos pedir socorro pelas nossas vidas. Os profetas diziam: escapa por tua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e amor, estamos como igreja do Senhor de joelhos, Senhor, clamando pela vida da tua igreja. Ó Deus, que o Senhor venha reequilibrar os púlpitos que foram roubados pela política, os púlpitos que foram roubados, ó Deus, pela ideologia. Senhor, traz, Senhor, um avivamento para a tua igreja. Traz um avivamento espiritual nas nossas casas. Ó Deus Todo-Poderoso, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa, Senhor, nossos entendimentos. Deus, nós vivemos no mundo, mas não somos filhos desse mundo. Toma conta da tua igreja, Senhor. Toma conta dos nossos filhos. Toma conta das nossas mães, dos nossos pais.
Ó Deus, eu sei que muitas vezes a gente fica tentado, querendo colocar um ponto final nas nossas vidas, querendo pôr um ponto final no nosso sofrimento, querendo pôr um ponto final na nossa depressão. Mas eu venho orar, Senhor, dê força ao coração que está essa noite, Senhor, deprimido. Dê força à mãe que não tem esperança. Dê força ao pai que já perdeu a fé nesse país. Dê força, Senhor, ao homem de bem, à mulher que ora, ao homem que ora. Leva-nos, ó Deus, para a glória, mas de cabeça erguida pelo Teu nome. Mas se for preciso pagar o preço com nossas vidas, que a gente venha ter a coragem de defender a causa do Evangelho. Deus, promove uma cura essa noite. Cura e libertação sobre nossas casas. Cura e libertação nos nossos filhos. O filho desobediente, a filha drogada, a filha prostituída. Tira, Senhor, o coração perverso e mau, esse coração asqueroso, esse coração desacreditado, esse coração, Senhor, inclinado à maldade. Senhor, eu peço nessa noite, pelos que estão desviados em seu coração, pelos que estão afastados do Evangelho, pelos que não ainda te aceitaram como Senhor e Salvador, pelos que estão sem forças em casa, do outro lado dessa transmissão, do outro lado desse vídeo. Vai de encontro aos seus corações, converte-os, salva-os, santifica-os, queima, Senhor, aquele braseiro, assopra a cinza do altar e faz eles queimarem de uma maneira ardente. Oh meu Deus, que a gente venha ser barro na mão do oleiro. Venha nos ensinar, Senhor, a ser mais crentes e menos ideológicos, a ser mais servos. Senhor, eu coloco a vida da Tua igreja, a vida desse país, independente, Senhor, que a Tua vontade queira que ganhe domingo. Eu sei que foi porque Tu quiseste que ganhasse. Independente, Senhor, dos governos, dos estados, dos deputados, dos senadores, eu sei que cada um chegará lá, porque foi permitir a Tua vontade. Nós oremos, ó Deus, para ter um governo de paz, um governo de tranquilidade, um governo de justiça social, um governo de justiça, Senhor, jurídica, um governo que traga equilíbrio, Senhor, independente de qualquer espectro ideológico. Põe a mão na Tua igreja, Senhor, para a Tua igreja tomar o seu local devido, e que a gente possa ser atalaias de oração por essa nação, e que independente do que aconteça próximo domingo, que nós estejamos com os joelhos dobrados, lutando pelo bem do Teu Evangelho, pregando a Tua palavra, salvando do pecado e resgatando o pecador ferido, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Vamos cantar esse hino em pé e depois estaremos orando e encerrando. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós encerramos o culto desta noite diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por os hinos cantados. Obrigado por essa celebração. Visita, Senhor, os casais que estão fazendo encontro essa noite. Renova seus votos, renova suas alianças. Renova, Senhor, nossos casamentos daqueles que estão aqui. Tira, Senhor, da pedra. Tira, Senhor, da falta do amor que já esfriou. Tira muitas vezes, Senhor, do carinho que já se desfez. Mas que Tu venha soprar, Senhor, um novo ânimo sobre nossas vidas. Abençoa nossos trabalhos. Abençoa nossos governos. Abençoa nossas forças policiais, ó Deus. Abençoa nossos professores, nossos cientistas, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, ó Deus, cumprindo as suas penas. Que o Senhor visite, restaure e leve-os ao arrependimento do Teu Evangelho. Cura, ó Deus, aqueles que estão depressivos essa noite, aqueles que estão sem fé, aqueles que estão, Senhor, sem esperança. Ó Pai, converte aqueles que não aceitaram o Teu coração essa noite, mas que Tu os direcione para o poder e a luz do Teu Evangelho. Transforma nossas vidas, nossas palavras, nossos atos. Abençoa a nossa semana, Senhor. Todas as nossas decisões, as entrevistas de emprego, a consulta, o exame que vai sair essa semana, o resultado do processo seletivo, aquele concurso que está esperando, Senhor, que Tu possa estar abençoando, ó Pai, de uma maneira poderosa. Dai-nos paciência com o filho, com o esposo, com a esposa, com o parente, com a sogra, com aquele vizinho, Senhor, muitas vezes briguento. Ajuda-nos a viver a luz do Evangelho nesses dias, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez. Restaura e traga avivamento dentro dessa igreja, para a glória e louvor do Teu nome, Santo Jesus. E que todos digam amém.